8 horas mais 11 minutos, 8 e 11, bom dia plantão e os destaques por aqui do nosso departamento de jornalismo. O Canal Aberto está no ar na sua manhã de sábado, sabadão, 8 horas 11 minutos, hoje 9 de março, nono dia, terceiro mês do ano 2024. Muito bom dia! Nós estamos no ar como o nosso encontro de todos os sábados, por aqui sempre com o nosso... Canal Aberto. Canal Aberto. Entretenimento e informação na sua manhã. Salve, salve! Canal Aberto. Canal Aberto. Aquele bom papo que é puro conhecimento. 8 e 12, bom dia! Um oferecimento por aqui para a Metalúrgica Cardoso. A Metalúrgica Cardoso levando projetos para todo o país em desenvolvimento. Projetos de São Carlos que desenvolvem o Brasil. Metalúrgica Cardoso, situada com a sua indústria, empresa aqui no bairro Frigorífico em São Carlos. Destaques também para as informações de Clínica Odontológica de Douglas Chiesa, aqui no centro em São Carlos. A parceria também para Smart Lisa Celulares e também para Eletroverlang, na parceria conosco por aqui no espaço do nosso Canal Aberto do sábado. O sol aparece, muitas nuvens ainda, mas o sol já dá as caras nesta sua manhã de sábado e a temperatura de momento na casa dos seus 22 graus. Temperatura que está em elevação e nós temos uma sensação de abafamento nesse início de manhã. Nós estamos ao vivo por aqui até às 9 horas com a conversa de todos os sábados por aqui com uma pauta importante e que daqui a pouquinho a gente também vai estar disponibilizando através do nosso YouTube, canal do YouTube da Tropical FM. 8 e 13. Estamos aqui com oferecimento dos nossos parceiros e aqui destaca o nosso convidado hoje, inclusive, né? Esse convidado é da área que eu digo porque nós estamos aqui recebendo nos estúdios o senhor Alfonso Dupont. Alfonso Dupont, ele que inclusive, segundo nos expressa aqui, traz também um conhecimento que a gente vai estar abordando por aqui, trazendo informações ligadas ao nosso cotidiano, vários assuntos pautados aqui que a gente vai estar desenvolvendo, né? Ele que é formado em Direito, atualmente está jornalista, editor e aqui muito ligado ao nosso jornal Polo Foz. E para isso que eu faço esse engajamento, para falar do nosso parceiro em pautas também, o Polo Foz, que é a boa nova de cada semana. Já está com a sua tiragem semanal, já chegou para o dia 8, sexta-feira, agora há pouco chegou aqui na emissora e já a gente vai estar trazendo as manchetes da edição de hoje. Daqui a pouquinho, com a pauta, o Boa Nova de cada semana, o Jornal Polo Foz. Um reconhecimento também aos nossos amigos da UESC TV, lá de Palmitos, nosso amigo Gustavo Decker, um abraço para a Catiane e toda a equipe. A UESC TV com seus jornais nas 10h30 da manhã e também às 17 horas, trazendo informações locais, trazendo informações regionais e que a gente também pauta-se pelo UESC TV, nosso parceiro direto aqui do Canal Aberto que está no ar. São 8h15 e aqui cumprimento seu Alfonso Dupont, que inclusive juntamente conosco dispomos de uma coluna no jornal Polo Foz. Nós temos lá o Retalhos da Semana. Mas aqui eu quero cumprimentá-lo primeiramente, seu Alfonso, por ter aceito o nosso convite nesta semana e ter vindo. E pelo que eu percebi na chegada dele aqui na emissora, muito à vontade, com vontade de falar, inclusive. Parece que gostou do convite. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Elvis. Sim, de fato, gostei do convite, porque é uma oportunidade de a gente conversar, tirar dúvidas que eventualmente forem levantadas. E vamos lá, como dizia meu velho amigo Isidoro Klein, né, que de São Carlos, é falando que a gente se entende. Exatamente. É falando que se esclarece. Né? É isso aí. Muito bem. É como diz o diálogo, né? O diálogo que leva a mais soluções do que o confronto. Exato. E diálogo você faz conversando. E o seu Alfonso e eu, na pessoa de Elvis, temos uma coluna totalmente distintas, né? De um lado ele está, da outra página é a nossa. Mas é aí que se forma. A coluna da esquerda é a minha. Da direita é a dele. Embora... Fica pior que ficou desse jeito. Né? Embora, vamos esclarecer logo,
Eu nunca fui de esquerda, politicamente nunca fui. Nunca. Eu era combatente da esquerda. Inclusive, combati muitos anos o Lula, no tempo em que havia Exato. aquela corrupção da Petrobras. Então, o alvo da época era ele. E claro que existem razões para ele ter feito aquilo. Pelo menos ele dizia, e a história parece que confirma, ele desviou muito dinheiro, mas com uma finalidade política. Ele precisava comprar apoio do Congresso. E ele foi pelo caminho errado. Quer dizer, roubou, deu uma de Robin Hood, roubou da Petrobras ou do povo para dar para os políticos. Mas esse dar para os políticos era uma manobra para obter o político a seu favor no Congresso. Não adiantava o presidente querer fazer as coisas se o Congresso não aprovava. Exato, não assinava lá, né? Não votava, né? Então, tinha esse contexto aí. Mas aí entra aquela coerência que o seu Alfonso me dizia aqui, que a gente vai já abordar esse tema aqui relacionado à coluna especificamente. Primeiramente, seu Alfonso, quem é o seu Alfonso do Ponte? Quem é? Eu sou Alfonso com L. Inclusive. Porque é um nome que os alemães usam muito, os colonos. E eles dizem Alfons em alemão. Aliás, na Alemanha também lá se diz Alfonsus com A-L-P-H, Alfonsus, como no latim. E então, eu digo Afonso, eu nem digo L, porque a maioria não fica em dúvida. Muito bem, nascido de descendentes de alemães, fui criado numa família extremamente católica. Meu pai era quase um talibã católico. Olha aí, extremo lá. Meu Deus do céu. Eu já contei essa história para muita gente, mas já que estamos aqui, muitos não sabem. Quando meu pai era solteiro, ainda em Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande, havia aquela campanha de arrecadação para construir aquela belíssima catedral. E, lógico, o pai foi procurado por um padre para comprar um número de rifa, que a rifa que a igreja estava fazendo, de uma terra. Eram uns 17 a 20 hectares na periferia da cidade. O seu Jacob, como dizia, o Jacob, é isso. Ele comprou claro, ele não ia negar isso para a igreja. E ele ganhou aquela rifa, ganhou aquela terra. E o que ele fez? Devolveu para a igreja aquele capital todo, para a igreja poder refazer de novo, fazer mais uma rifa, ganhar mais dinheiro. Esse era o meu pai. Meu pai, quando veio para cá, ele podia ter comprado as melhores terras do município, ou da região aqui, mas não. Ele comprou uma chacrinha aqui perto da cidade, que é um peral, me desculpe, né, mas o coitado do pai. Ele se sacrificou para nos sustentar. É pedra e peral. Mas tinha um detalhe, isso era perto da igreja. Era logo ali. Ele queria estar perto da igreja. E eu fui criado ali, né? Nesse peral aí, né? Nesse peral, mas foi bom, porque foi perto da igreja, aqui também perto da cidade, um perímetro urbano. Aí nós tínhamos criação de vaca, eu vendia leite, eu entregava leite na cidade. E depois, como meu pai tinha um grande sonho de ter um filho padre, me mandou para o seminário. Eu fui, mas não com muita vontade. Eu não sei por quê. Porque o padre daqui, que também queria me seduzir, não era nada simpático. Porque as crianças se viram naquela pessoa, elas se idealizam naquelas pessoas simpáticas. E ele era um carrancudo, o padre José, foi um grande vigário. Ele era um empreendedor, mas ele não era pastor de almas. Exato, não tinha uma empatia ali, né? Ele não tinha isso, ele era um empreendedor. E era brabo, carrasco. Os sermões dele era punho em cima do púlpito. Então, mas de qualquer maneira, eu não me tornei padre, aí eu estudei para o irmão Marista. Fiquei 5 anos lá, mas na hora de ganhar a batina, eu pensei,
Aí eu dei para trás. Aí o senhor... Mas 5 anos ficou lá. 5 anos. Sim, 5 anos fiz o ginásio lá. Foi a melhor escola que eu tive na vida. Ali se estudava e tinha que dar resposta. Você não ganhava nem meio ponto para passar de ano. Você tinha que passar no mérito. Tinha que ir por mérito mesmo. É. Mas isso foi em que ano já, senhor? Que ano mais ou menos foi isso? De 54 a 58. Que foi que o senhor ficou lá, né? É. Mas daí na hora da batina, não. Daí depois foi para outro caminho daí. Daí eu voltei para casa. Vocês não imaginam a dor dos meus pais naquela manhã, às 6 horas da manhã, quando me chamaram para pegar o ônibus. E eu não vou. O pai e a mãe choraram. Olha, isso até hoje me arrepia quando eu me lembro. Mas não era a vontade do... eles queriam ter um filho, pelo menos que fosse de bom marista. E eu decepcionei eles nesse aspecto. Mas passou, né? Lá em 58, faz tempo aí. 58. Daí o pai, você vai continuar estudando, diz o pai. Você não vai ficar em casa. Eu queria ficar na roça. Ah, o senhor queria ficar ali com as vacas de leite ali. Não, eu gostava de ir na roça, eu gostava desse trabalho. Aí ele me levou para Não Me Toque. Lá tem um colégio de padres. E eu terminei o ginásio lá, faltava meio ano. E já tinha um São Carlense lá, um Elmar Guer, que é conhecido por Jesus aqui. Olha aí, ó. Aqui em Palmitos. Me formei lá. E quando me formei, eu pensei, agora eu vou ficar na roça. Não, senhor, disse o pai, agora você vai continuar. Meu pai então falou naquela época que São Carlos, daqui a alguns anos, vai ter comarca. Certo? Contaram para ele. E a comarca oferece empregos. Então você tem que se preparar para, quem sabe, pegar um emprego ali. Aí me mandou a Porto Alegre. Eu fui de carona num caminhão ali do Balduino Croto. E aí eu fiz então 3 anos de segundo grau lá. Depois completei em Chapecó. E estamos aí, né? Formado, mas daí foi na área do... Aí depois, mais tarde, então, entrei no curso de Direito. Me formei em Direito, aproveitei. Já pensando numa comarca aqui, né? E, curiosamente, a comarca acabou saindo, o tal de fórum. E quando aconteceu, nem me ocorreu de me candidatar a algum emprego. É que eu trabalhava na prefeitura. Certo. E já tinha muita ocupação para fazer ali. O prefeito era o Rodolfo Bairret. A gente tinha muito trabalho ali. Eu nem me lembrei de procurar emprego. Eu estava bem... para um encaminhamento na comarca em si. Né? Eu estava... Mas ficou na prefeitura daí? Estava na prefeitura, bem empregado. E segui por ali. E por ali acabei entrando na política também. Porque daí já foi perto o caminho ali. Mas esse, quando o senhor estava na prefeitura, que ano, mais ou menos? Rodolfo Bayer. Eu entrei em 1976 por concurso. O prefeito era o Erich Scheuermann. Ele abriu um concurso para chefe de tributação. Eu me inscrevi, fui lá, fiz o concurso e passei. Tinha 12 candidatos, eu fui o como é que eu vou dizer, o sortudo que ganhou o concurso. E ali eu comecei a ter contato com o público e me saí bem. E tinha uma boa formação. Em 76 o prefeito se elegeu, foi Rodolfo Bairret. Certo. E daí quando ele assumiu, ele me convidou para ser secretário. E ali então a gente fez um belo trabalho. O prefeito Rodolfo foi o maior da história do município. Teve o Cláudio Campos como vice, que também era um grande pessoa, né? Tinha uma grande visão, era um cara culto. Ele era assessor de planejamento, ele ajudava a planejar as coisas. E eu passava todas as coisas no papel. Eu era o secretário da administração. E dali o trabalho também foi bom. Acabei sendo candidato. Depois saiu automaticamente para outra eleição como candidato. Em 82, então, foram feitas as candidaturas. Eu fazia parte do diretório do PDS na época. E numa convenção me colocaram, eu e outro candidato a prefeito. Mas ali surgiram 2, 3 chapas. Uma delas era eu, a prefeito, e o Oscar Clau como vice.
Oscar foi um grande funcionário da prefeitura. Ele era diretor do DMR, um cara inteligente, confiável, ele tinha visão das coisas, ele era uma grande ajuda. Mas eu não queria ser candidato a prefeito, mas de jeito nenhum. Não se via como prefeito ali naquele Não, momento. mas nem de jeito maneira, como dizem, Exato, né? exato. Isso em 82. Aquela noite eu nem dormi. E no outro dia, bem seguido, eu fui atrás dos homens. Alto lá, eu não aceito essa candidatura. Mas aí já tinham feito um outro arranjo naquele dia. Da noite ali. Mas aquilo me agradou 100%. Aí então saiu naquele arranjo Argel Stoffel, que estava muito bem cotado na época, prefeito, e o Ivan Bonissoni de vice. E a outra chapa, naquela época, podia fazer 2 chapas. Então foi colocado o Cláudio Campos para prefeito e eu de vice. Pô, para mim estava ótimo, eu me dava bem com o Cláudio e a gente tinha uma boa afinidade, então vamos lá. Certo. E fomos a campo. E a campanha nossa não era contra o adversário. Ali, curiosamente, era nós ganhar do Ivan e do Argel. Algo pessoal ali. Então. A briga maior estava internamente, porque eles eram fortes também. Certo. E no fim, pela força do Cláudio Campos, com certeza, a gente ganhou. Não foi uma grande margem, mas a gente ganhou. E a gente, graças a Deus, pôde fazer um bom trabalho. Mas tudo isso sempre devíamos à liderança do Rodolfo Weidet. Esse foi começou lá em 76. Daí, em 76, né? Exato. Eu entrei na prefeitura. Mas quando o senhor ficou... O senhor foi vice, então? Sim. Foi vice. Aí foi vice do seu Campos. Do Cláudio Campos, de 83 até 89, eram 6 anos. Era 6 na época, né? Então ficou até 89. Até 89. 83, 89 ficou como vice-prefeito do Cláudio Campos, aí como o chefe do executivo. E depois? Depois, em 1988, nós perdemos a eleição para o executivo, para prefeito. É que o nosso partido tinha uma pequena divisão interna. Teve um probleminha. Então a gente perdeu um pouco daquele poder que tinha o PDS. Aí ganhou a eleição o Dr. Lucas, com o Scheuermann de vice. Perdemos o executivo. Mas eu me elegi vereador. Isso foi o que consolou a nossa turma. Então caiu a responsabilidade de fazer oposição em cima de mim. Sobre o vereador Alfonso. Né? E como eu tinha tanta experiência na prefeitura, tinha experiência também jurídica, eu assumi a vereança quase como uma bandeira. O pessoal tinha muita esperança em mim. O povo tinha muita desconfiança dessa prefeitura que assumiu. Certo. Com o doutor Lucas e a turma dele, vamos dizer. E eu tive muito trabalho. O que o senhor liderou ali naquele momento, o senhor então liderou uma oposição no município, no caso. Né? Eu liderei a oposição, mas não era uma oposição daquela de estragar tudo. Sim. Não deixar fazer. A gente nunca... Todos os projetos passavam sempre na minha mão. Eu era o mais experiente, então o que eu decidia na Câmara era aceito por todos, ninguém contestava. Mas eu também não impunha a minha vontade, eu explicava. E ali aconteceram coisas que... Teve um caso, só que vai demorar muito para explicar, então eu nem vou comentar hoje. Na verdade, a gente nunca emperrou nada. O primeiro projeto que entrou na Câmara foi compra de um trator de esteiras. Olha aí. Que eles queriam comprar. Eu, que fui vice na gestão anterior... Sabia da condição ali, da situação, que precisava o trator. Certo. Mas lembrava de que eles ficaram 2 anos travando. O Cláudio queria comprar um trator, precisava, e os adversários não aprovaram. Foi contra, e o trator nós não podemos comprar. E o município precisava.
Pois olha, o primeiro projeto que o executivo mandou para a Câmara era a compra do trator. A primeira vontade que me deu, enfiem esse trator no raio que esparta. Agora aqui vocês vão me devolver o que vocês fizeram conosco no passado. Mas não, eu sabia que o município precisava do trator. Aprovamos no mesmo dia o projeto. Vamos lá, vamos comprar o trator. E foi um dos capítulos aí nessa história. Claro, muito bem. Então, aquilo virou a página. O senhor foi vereador, foi naquele ano ali, teve mais, o senhor se reelegeu depois? Tinha reeleição naquela época ali? Como é que era? Porque foi uma transição, porque na gestão do senhor foi uma transição do país já, né? Foi uma transição do país enquanto o senhor vice, né? Sim. Enquanto o senhor vice, nós tínhamos lá o regime, né? Depois passou as eleições, e teve uma mudança do cenário nacional, na política Inclusive, nacional. o calendário de votações também Isso. foi mudado na época. Eles compraram o trator, muito bem. Então eu pedi para a Câmara, disse, não, a prefeitura comprou. Disse, todo mundo sabia e eu não sabia que eles tinham comprado o trator. Aí eu perguntei, mas que marca eles compraram? Ah, foi um Caterpillar. Aham, Caterpillar? Aquilo me levantou as anteninhas. Aí tem coisa. Eu pedi que eles me mandassem urgentemente toda a papelada daquela compra. Porque o lógico, na época, era comprar um Komatsu. Uhum. Todo mundo indicava o Komatsu. Na prefeitura já tinha um. E era um trator bom, mais barato, e manutenção mais barata. E se viesse mais um trator Komatsu, a manutenção seria mais fácil, padronizava a frota. Certo. E o Caterpillar era mais caro, no caso. Lógico que se comprou o Komatsu, compraram o Caterpillar, que sabidamente era mais caro. Claro, era maior também. Aí eu fui descobrir, compraram o Caterpillar, o mais caro, e além de ser mais caro, compraram com sobrepreço de 15%. Isso hoje dá mais de 1 milhão. Aí eu abri uma CPI, fizemos uma CPI, e mandamos para a justiça. Eu não sei que fim levou, mas eles se incomodaram com isso. Mas o senhor fez então o papel do vereador. Fiz o papel do vereador. A fiscalização. E assim, outros projetos, outras falcatruas, eu fui denunciando na rádia. Na época era. Ainda se diz rádia, ainda se diz. O Afonso foi na rádia e disse tudo. Não, mas ainda se diz rádia, né? Não, põe na rádia lá. Era na rádia. Põe na rádia lá. Mas o senhor usou do veículo rádio para fazer também. Né? Claro, cada semana eu tinha um programa na rádio. Olha aí. E eu tinha que denunciar essas coisas. Aquilo me incomodou. Recebi 2 ameaças de morte. Olha aí. Do prefeito da época. E ele era um cara perigoso. E eles, de fato, eu acho que queriam me matar. Tanto que, uns tempo depois, eu estava lá em casa no dia 21 de abril, que era feriado. Eu não viajei naquele dia, que eu viajava, era a minha profissão na época, era viajante. Chegou um baixinho lá em casa, diferente, um cara estranho. A cor, assim, de goiano, mato-grossense. Meio preto já. Esse cara aí... Suspeito. Eu ia tomando chimarrão e o nosso cachorro lá na jaula dele, mais para o fundo, não parava de latir, de acuar. Ele parecia que ia arrancar a tela da jaula. Quando via aquele cara lá em casa, e aquele cara olhava para o cachorro, olhava para mim, olhava para o redor. Todo tipo do cara que foi lá para me... Avaliar para voltar depois. Ver o ambiente. E voltar depois. Conhecer o ambiente. Aquilo me deixou cismado. Mas ele dizia que procurava um tal de Sérgio Lima. Eu digo, olha, eu não conheço. Mas, aqui na frente de casa, tem um morador novo, talvez seja esse o Sérgio Lima. O senhor vai lá, então? Pois é, ele saiu e eu fiquei acompanhando ele. E ele não foi lá no Sérgio Lima, naquele morador. Ele, pelo contrário, pegou o rumo da rua e sumiu. E eu fui até a calçada para olhar até onde ele ia. O filho da puta, desculpa a expressão. Não tem problema. A minha rua, ela fica lá um pouquinho mais acima. Ele desceu, fui até a linha Demetrio Loures, lá embaixo. E ali ele parou. E eu lá de cima olhando ele. Ele olhou para trás.
Ele ficou me coringando, ele viu que eu estava olhando para ele. Típico do sujeito que estava ali para pesquisar. E sondando o ambiente. Mas eu peguei o carro e fui atrás dele. Eu quase atropelei ele, encontrei ele na rua. Né? E daí eu disse, seu filho da puta, você não está procurando o Sérgio Lima? Nada a ver. Ele, não, tu vai ver a outra na delegacia. E eu fui direto para a delegacia. E o delegado não estava. Mas tudo bem. Uma hora depois ele veio e nós fomos procurar ele na cidade, o dito cujo, não achamos mais. E essa história eu contei depois para o promotor também. E ele me disse, olha Afonso, isso aí tem tudo a ver. A tua desconfiança tem toda a razão. Isso aí pode ser um cara um pau mandado, pode ser um pistoleiro. E o problema é que o doutor Lucas, que era o prefeito da época, morava naquele centro-oeste lá. Então havia uma suspeita de que ele poderia ter. Sim. Claro, é uma suspeita, não posso provar isso. Mas foi uma história bem cabreira aí, né? Aí o promotor me disse, Afonso, te cuida agora, te cuida. Quando você sair de casa, não saia pelo mesmo caminho que você sempre usou. Procure sair por outros caminhos. E tu pode receber uma emboscada. O que eu ia fazer? Tomei cuidado, mas eu tinha que continuar trabalhando, eu era viajante. E graças a Deus não aconteceu mais nada, mas... Não foi nada. Mas o senhor era vereador na época, né? É. Vereador. E foi até quando como vereador? Até que ano? 89. Em 89 o senhor ficou vereador, né? Assumiu. Não, eu não corri para a reeleição. Ah, certo. Acontece que a Câmara sofreu naquela época um processo. Certo, entendi. Nós fomos acusados de termos aumentado nossos salários. Isso era falso. Eu não sei como é que um promotor e um juiz daquela época aceitaram aquela denúncia. Os caras que fizeram a denúncia eram gente boa, eram pessoal daqui, do PT, Partido Novo, nada contra o PT, muito menos hoje. E eles se basearam na lei orgânica que eu mesmo redigi. Esse foi pior. Fizeram a lei orgânica e eles estão desobedecendo a lei orgânica que eles próprios escreveram. Essa era a acusação. E foram para a rádio, foram para a televisão. Essa informação saiu até no Jornal Nacional, se não me engano. Porque a justiça aqui nos condenou em primeira instância. Um processo na Câmara. É que nós tínhamos aumentado nosso próprio salário. Mas não procedia. Mas era tudo falso, não era assim. Não procedia. Isso lá em 89, não? É. Que ano foi isso? Em 82. Em 82 o senhor estava... Assumi em 82. Isso foi em 83 que aconteceu por aí. E os colegas vereadores vinham para cima de mim. Como é que é, Afonso? Como é que tu fez a lei orgânica com esse problema agora? Digo, não, a lei orgânica está perfeita, está certíssima, não tem erro nenhum ali. E, de fato, era tão claro, era só seguir ali, ler os artigos. Mas o juiz acatou a denúncia. Mas os caras não leram, sei lá, o juiz não leu, o promotor não leu e acusou. 8h40, minha gente, estamos ouvindo aqui seu Alfonso Dupont, formado em Direito, hoje editor também do jornal Paulo Foz, que já a gente vai falar um pouco mais aqui também, né? Seguindo na vida política lá, seu Alfonso, depois nós tivemos ainda aqui na parceria sempre para... Olha, deixa eu só trazer aqui o texto aqui do nosso Metalúrgica Cardoso, nosso parceiro, enquanto o senhor toma o chimarrão lá. Inclusive nós tivemos aqui, ó, Metalúrgica Cardoso conosco na parceria, sempre levando projetos importantes. Metalúrgica Cardoso com projetos que desenvolvem o país e que levam o nome de São Carlos para o desenvolvimento do Brasil. Atenção, hein, porque nós temos a Metalúrgica Cardoso representando a cidade em obras de grande porte, presente em obras de pontes, estações de metrô, shoppings, portos e aeroportos, enfim, diversos segmentos, tendo como foco o setor da infraestrutura do Brasil. A Cardoso tem um time de águias capaz de executar projetos e estruturas de alta complexidade e responsabilidade, investindo em tecnologia e inovação para produzir mais com excelente qualidade. Metalúrgica Cardoso. Na parceria também, sempre para consultório odontológico de Dr. Douglas Chiesa, comprometidos em proporcionar o melhor, inclusive cuidando
do melhor odontológico para toda a família, desde os pequenos até os mais experientes. Atuando aqui na cidade de São Carlos há mais de 15 anos, estando com um ambiente novo para melhor atender cada paciente, onde o conforto do paciente é a prioridade. Clínica e o scanner intraoral, gente, conheci essa semana aí o equipamento, um baita equipamento que é o diferencial, tecnologia odontológica avançada, projetada para criar imagens digitais precisas, substituindo aquela indesejável moldagem. Aliás, você tem medo de ir ao dentista? A clínica Douglas Chiesa, clínica odontológica, tem a solução óxido nitroso, que é sedação consciente, alívio da ansiedade e é indicado utilizar em pacientes com medo ou com algum tipo de bloqueio. Aquele medo, receio de dentista. Clínica odontológica Douglas Chiesa tem por lá esse equipamento, repito, óxido nitroso, tá bom? Simples assim. Daqui a pouquinho mais informações, 8 horas 42 minutos, programa Canal Aberto no seu sábado pela manhã, a temperatura vai se elevando nesse momento aqui na capital da hospitalidade, destacando as informações aqui do tempo, apresentando-se nesse momento com algumas nuvens, mas o sol já vai predominando aqui nesta manhã. A temperatura já chega aos 25 graus aqui no centro. O pessoal tem contribuído também conosco através aqui do WhatsApp. Agradecimentos aqui aos ouvintes que estão nos acompanhando também no 97.7 no tropicalfmsc.com.br. Alfonso Duponte é o nosso convidado conversando conosco por aqui, ele que inclusive tem a questão relacionada ao jornal, o pessoal está pedindo até a coluna chama-se Retalhos da Semana. Deixa eu pegar o mate aqui, mas essa coluna já faz... O jornal em si, como é que foi o jornal? Como é que funciona? Deixa nós adiantar um pouquinho aqui, porque depois da parte política, né? O senhor saiu da política que ano? Que ano que o senhor deixou de ser... Em 89, terminou o meu mandato de vereador. Certo. E depois? Como deu aquele problema, aquele processo contra os vereadores... Da Câmara, né? Eu fiquei tão desapontado. Perdi o pique, eu nem me lancei a reeleição. Porque eu trabalho, olha, certo. A gente não deve fazer, o alemão diz autolob, quer dizer, a autolovação é feio, falar de si. Mas eu procurei ser um bom vereador e tenho certeza que eu fiz, com todo o respeito que eu tenho por outros vereadores que também fizeram um bom trabalho, eu fiz um grande trabalho como vereador. Poucos poderiam dizer que fizeram tanto. Tanto quanto eu sei, nenhum vereador colocou um prefeito na justiça. E eu fiz isso, não por birra política, mas porque os fatos me obrigaram a fazer isso. E o cumprimento do dever, eu fiz isso. Isso é muito raro e é difícil. Mas tem que ser feito. Foi feito. Se você é eleito vereador, você foi eleito para fiscalizar o executivo. Essa é a tua obrigação. E eu cumpri essa obrigação, mas a gente sofre tanto desapontamento com isso que eu perdi o entusiasmo pela coisa e não me relancei a candidatura, né? E até porque na época eu era representante comercial, então já fica um pouco mais difícil. O senhor já era viajante mesmo, né? Sim, então, eu fiquei 6 anos na estrada. Pois é, viajante mesmo, né? E depois dessa saída aí, como é que foi? Eu estou querendo chegar lá onde é que porque o Paulo Foz foi agora aqui, né? 2000 e depois. Pois é. Mas daí tem toda essa depois da política, até a vinda do Paulo Foz em si, né? Foi uma vida toda ali também, né? Teve outros capítulos ali no meio, né? Mas o senhor sempre foi ativo também. Né? Eu recebi um convite do ex-prefeito de Palmitos, o Celso Luca, que tinha um jornal lá, para eu representar ele aqui em São Carlos, era o Correio do Oeste. Tá, tudo bem, aceitei. Fizemos um bom trabalho, o relacionamento com ele foi muito bom, ele é um cara muito correto, esse Celso Luca. E aquilo me acabou animando a abrir um jornal também, por que não? Eu gostava de escrever, gostava da atividade, então me toquei, com 68 anos de idade, eu abri um jornal aqui em São Carlos.
E graças a Deus. Isso foi no ano de 2010, 2011 já? Aí pelo ano 2010, dia 30 de abril de 2010. Já estamos há 14 anos e pouco na estrada. Uhum. E ainda caminhando com as próprias pernas. Exato. Porque é um Não é um segmento bem complexo, né? Não é tão fácil. Não é fácil, porque você tem que agradar e acompanhar todos os... Tem que ter jogo de cintura também. Exato. A palavra que estava me faltando, se eu for jogo de cintura, é essa aí. Eu ia dizer a ginga. É. Tem que ter a ginga para manter. E ter coragem de escrever. Né? Exato. Aí entra a história do Retalhos da Semana. Daí então eu inventei Ecos da Semana, Ecos era da Semana. o nome da página. Como ele ficou sujo com o tempo, porque as críticas que eu fazia, então eu tive que mudar o nome para Retalhos da Semana. Então, Retalhos. a gente até se propôs a não falar mais em política. Mas é impossível não falar em política. É que tudo é política, né, seu Claro, Alfonso? tudo gira em torno da política. Tudo tem uma forma de política. Né? Claro. A opinião. Não fazendo sujeira, não sendo falso. E daí sim chegamos naquela questão em que o Jornal 2010, nós estávamos em meio ao governo do... Nós estávamos com o presidente Lula 2002 a 2010, né? E de 2010 entrou a Dilma, que era... Em 2006 ele se reelegeu. É isso, até 2010. Daí entrou a Dilma. Até 2010. Aí entrou a Dilma até 2014, e 2014 daí sofreu o impeachment depois de 2 anos ali, né? 2016 o impeachment. Isso. Aí que teve toda essa fala do senhor contra aquela corrupção que o senhor mencionou no início, né? Quando deu aquela corrupção do Lula na Petrobras, eu estava acompanhando e, logicamente, a gente divulgava e denunciava isso. Todo o país estava envolvido nesse problema. Aliás, até a imprensa talvez até tenha exagerado, mas era a onda, né? Combate à corrupção. Daí o Sérgio Moro apareceu ali para combater a corrupção e acabou com Lula na cadeia. Tá. Mas as coisas mudam na política. E em 2018, quando Lula queria ser candidato a presidente, ele não pôde, porque estava tornado inelegível por causa dos processos. Aí o Bolsonaro teve caminho livre. Ele se lançou candidato e eu apoiei. Lógico, a coerência minha na época era apoiar o Bolsonaro, porque se eu bati no Lula durante 10 anos... Exato. E já não pôde concorrer porque tinha todos os processos que tinha. Ele era o corrupto da vez. Então vamos botar gente nova, botar no Bolsonaro, um militar. Esse cara vai mudar a política. Ele vai mudar a velha política, vai acabar com a corrupção. Botou o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Digo, é por aí. Votei no homem com toda a convicção. Mas essa convicção terminou quando? O mandato dele foi até 2022. 2022, aí teve novas eleições. E ali eu estava em dúvida. Eu não gostava nem do Lula, nem do Bolsonaro. O Bolsonaro não se mostrou aquilo que a gente esperava. Ele decepcionou nesse sentido. Tinha umas coisas ali que não dava para engolir. Mas se votar no Lula também era brabo. Pelo histórico, né? Então, eu vou fazer o quê? Nesse meio tempo surgiu Geraldo Alckmin para vice do Lula. Opa! Isso me animou. Esse cara é um grande cara, esse Geraldo Alckmin. É um dos políticos mais honrados desse país. E a Paulista se dá bem com o império econômico brasileiro. A engenharia da economia ali, né? Quem manda na economia do Brasil é São Paulo. E o Geraldo Alckmin tinha bom trânsito naquele ambiente. E ele sempre foi um cara correto. Então eu votei no Lula, na ocasião, por causa do Geraldo Alckmin, aquilo que me decidiu. Aí o pessoal achou que eu estava sendo vira-casaco. Não é assim. As circunstâncias eram outras. E a coerência entra aí. E a coerência é
tentar escolher o menos ruim. Então. O vira-casaco que o senhor utilizou agora é o que a gente acaba escutando, que o seu Alfonso virou casaca. Isso é falso. Existe uma coerência. Não procede, diz o seu Existe seu uma Alfonso. coerência em mim. Eu não voto em corrupto. E o Bolsonaro, me desculpe, mas ele estava se mostrando diferente daquele que era como candidato. Então, com o Geraldo Alckmin, vice de Lula, eu tinha certeza que seria um bom governo. O avalista do Lula foi o Alckmin, por causa disso que eu optei pelo Lula. E eu acho que, por enquanto, até agora, ele não decepcionou. Ele ainda não está fazendo aquilo que o povo todo esperava. Mas vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. De um modo geral, a coisa está andando melhor. A inflação está controlada, o dólar não sobe mais, a dívida, o saldo comercial está bom. Claro que isso não se deve ao governo, se deve mais à economia e ao agro. Exato. Mas, de um modo geral, o desenho é favorável. Então, vamos dar mais um tempo. E nós temos aí o governo no seu segundo ano, né? O pessoal pega, o seu Alfonso citou aqui, ó, a inflação controlada, dólar, né? E nós temos Reservas. reservas. A economia num todo, né, que a gente sempre comenta aqui. A economia que está incerta ainda. Agora está sendo retomada, né? O povo certo achou que ia ser um milagre econômico. Isso não se faz milagre de um dia para o outro. Isso tem que dar tempo. Tempo ao tempo. E daí, nesse sentido, a coerência é a resposta do seu Alfonso aqui para aquilo que a gente acompanha. A gente mencionou em off aqui com ele, e ele está ciente, inclusive, disso, porque ele mesmo ouviu, né? Que ele teria sido um vira-casaco. É a coerência, no caso, a resposta, né? Acho que isso vira casaco. Não, eu sou coerente. É que leva-se em conta aquele início do jornal lá, né? Porque um momento de corrupção, Petrobras, bilhões, né? Recursos que foram devolvidos nesse sentido, Sim. que ficou comprovado tudo. Claro, né? a corrupção houve, isso não tem dúvida nenhuma. Mas, como eu digo, o Lula comprava apoio com aquele dinheiro roubado. Para poder fazer as ações por E meio outros do Congresso. políticos têm corrupção, roubam, mas põe no próprio bolso. Olha, gente, tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida. Mas vamos esperar que as coisas melhorem. Mas o governo Lula não é um governo ruim. E o retalho da semana prossegue lá, né? Página 6, né? Página 6 do jornal. Deixa eu trazer o... Eu não sei se notaram, mas eu tenho um pé no freio. Eu não coloco no jornal tudo que acontece todos os dias. Que pensa. Inclusive, o jornal desta tiragem semanal aqui, ó. Comunidade de Alto São Pedro inaugurou a ampliação e reforma de centro multiuso. Terceira edição do Momento Mulher em Saudades teve presença de 450 mulheres. Destaques aqui, ó, vem aí um evento inesquecível para as mulheres são carlenses, inclusive no dia 20, né? E a Expainco, a 8ª edição, que está como destaque na capa também, e o alerta para o imposto de renda, que também está na capa. O Retalhos da Semana está na página 6. E nós temos lá a coluna do seu Alfonso, nosso convidado aqui, seu Alfonso Dupont, como ele diz, com L, tá bom? Um abraço não é L de Lula. O L, daí já remete, né? Já remete. Mas aqui o seu Alfonso tem o tema 1 aqui, como está a dengue, questão da dengue em São Carlos, que é algo de alerta, né? E daí os seus temas aqui na semana. O pessoal pode ter aí a página 6, aí com o jornal Polo Foz, que já está circulando. E a nossa página aqui, que também tem aí a página 7, né? Que é justamente outra página de opinião, que daí é a nossa própria aqui, falando sobre outros assuntos também, mas no mesmo sentido, só que porém com uma visão diferente. O que é o que a gente fala aqui, eu e o seu Alfonso, a gente até se cutuca na página de uma para outra lá. Mas o respeito existe, e é aí que está bonito o sistema, né, seu Alfonso? Inclusive lá na página nossa, na nossa coluna, eu quero destacar aqui, ó, que nós temos o nosso parceiro do canal aberto aqui, que é a Clínica Douglas Chiesa Odontologia, na Rua do Comércio, aqui na sala 202 no centro, edifício São Carlos, fone 3325-5896.
a clínica odontológica do Dr. Douglas Chiesa, que é o nosso parceiro do programa Canal Aberto aqui, e ao mesmo tempo que é da nossa página lá do Fatos e Verdades, que é a página que temos lá na página 7, ao ladinho aí, como diz o seu Alfonso, ele está na página do lado da esquerda, e a nossa Fatos e Verdades está no lado da direita. Literalmente no jornal, se você abrir, fica nesse sentido, né? Então fica nesse sentido aí. Quero mandar um abraço. O pessoal mandou uma pergunta. Eu vou ter que retroagir aqui e fazer uma pergunta da época do seu Afonso. Pede por que motivo o prefeito e um vereador renunciaram na metade do mandato na época. Na sua época, ela teve alguma coisa nesse sentido? Alguém que renunciou? Não lembro. Não recordo. Aqui, ó. Pede por que motivo o prefeito e um vereador renunciaram na época, no mandato na época. Enfim, uma pessoa pediu para não se identificar, a gente respeita também. Mas fica esta questão aqui. Mas teve alguém que renunciou, seu Alfonso? Não recordo. Não recorda, né? Eu não... Enfim, podemos apurar isso. O prefeito foi embora, renunciou, é verdade, sim, o Dr. Lucas. Agora eu lembro. Respondido. Não, eu queria que o senhor respondesse, foi Lucas mesmo. É isso aí. Que ali havia é do PMDB, eu não estou bem por dentro, mas o que o povo sabe... Mas foi daquele lado. Que na eleição de 88, que o PMDB ganhou, teria havido um acordo entre o Dr. Lucas, que era o candidato a prefeito, que ganhou, e o time dele, com o vice. O vice não, era o que se o Lucas ganhasse, tudo bem, na metade do mandato ele teria que renunciar para dar para o vice assumir. E o Lucas parece que não estava cumprindo aquele contrato. Essa é a história que me contaram. Daí 2 elementos do PMDB foram na casa do Dr. Lucas e convenceram ele a renunciar. Disseram que foi uma conversa nada amigável e que resultou então na renúncia do prefeito. Foi contra a parede, então. Foi posto contra a parede. Supostamente, né? É a história que contam, né? Exato. E daí então ele foi embora. Mas vereador, não lembro. Vamos apurar. Mas aqui foi confirmado, sim, o caso do então prefeito Lucas renunciar. O destaque aqui, outra questão relacionada ao governo federal. O governo não é... Como é que é? O governo não é ruim. Só olhar a pesquisa divulgada recentemente. Diferença entre avaliação positiva e negativa de governo Lula cai 16 pontos percentuais. Mas aí são números, né, seu Afonso? Olha, eu até escrevi isso na coluna. Somando e diminuindo, o saldo é positivo. Não tem como negar. Não há como negar. E como eu disse também, ainda é cedo. Está nessa edição? Esse assunto está no jornal? Acho que está nessa edição. Tá lá comentado. 9 horas, seu Afonso. Nós não contamos nada da história praticamente. O senhor vai ter que voltar numa próxima oportunidade. Mas aqui eu quero destacar os nossos parceiros aqui, a Metalúrgica Cardoso, a Smart Lisa Celulares, que vai estar na Expainco. O senhor vai estar na Expainco, senhor? O senhor vai estar na Expainco? Com toda certeza. Eu acho até que eu tenho participação nesse nome, Expainco. O senhor tem história, no caso. Eu participei desde o começo. Estamos na 8ª edição e certamente com o senhor na vida política atuante aqui deve ter participação mesmo. Deve ter participação. Sim. E o seu Alfonso vai estar na 8ª Expainco, que ocorre na próxima semana já, de 14 a 17 do mês de março. É imperdível, esse é o slogan. Tudo sendo preparado, a estrutura praticamente montada, e nós temos a partir de segunda-feira, seu Alfonso, a autorização para que os expositores possam fazer aquela movimentação de trazer o equipamento, trazer o produto, né? Então começa já na segunda-feira, dia 11, conforme a Comissão Central Organizadora.
Deixa eu só agradecer aqui também o nosso parceiro Metalúrgica Cardoso, que fica aqui com projetos de São Carlos para o desenvolvimento nacional com grandes projetos. Além também do consultório odontológico de Douglas Chiesa, que tem muitas novidades. Inclusive eu quero mandar um abraço aí para a Graciele, que veio em loco aqui nos mostrar os equipamentos, o funcionamento e as vantagens que esses equipamentos oferecem junto à Clínica Odontológica de Douglas Chiesa, que fica aqui no centro, em São Carlos. Lá você tem equipamentos como o scanner intraoral, tecnologia odontológica avançada, projetada para criar imagens digitais precisas, substituindo indesejável moldagem, aquela conhecida. Bem, mas lá você tem outros serviços também, para manter o sorriso saudável. Por exemplo, o Douglas tem um sorriso saudável, a Graciele também. E implantes dentários, há 15 anos como especialistas em implantes dentários, inclusive lentes de contato dentárias, conhecidas como facetas ou lentes de porcelana, além de próteses dentária, tratamento de canal, limpeza dental, e você encontra por lá também clareamento dental, ortodontia e aparelhos dentários, a harmonização facial, botox, preenchimento, microagulhamento, entre outros. Aqui a saúde bucal é a prioridade, é o slogan aqui da Clínica Odontológica Dr. Douglas Chiesa. A parceria também para a Eletroverlang, quero mandar um abraço para o Rui Verlang, seu Jair por lá e toda a equipe, os meninos lá na mecânica. O Família Verlang tem história também, né? Porque a Eletroverlang tem quase 60 anos já, né? O nome, né? O seu Alfonso conhece, né? Boa parte dessa história, certamente, né? Sim. Inclusive os Verlang têm um pouco de relações com a minha família lá em Santa Cruz do Sul. Ah, é? Eu tenho um tio que é Verlang. Olha aí, ó. E eles eram amigos de lá, daquela parte. Eu quero... E o fundador da autoelétrica Verlang era o Egon Verlang. Um cara muito simpático, muito barulhento, ele gostava de jogar carta, mas fazia mais barulho do que gringo em festa. Era mais que truco? Mais barulhento que truco. O Egon Verlang, né? Egon Verlang, até é curioso, eu fiquei assistir eles jogando carta. Exatamente. E aqui quero mandar um abraço também pro vereador Jaime Varken de Cunhataí, aquele abraço. Cunhataí que era filho de São Carlos, né? Filho de São Carlos, né? Então essa história... eu ajudei a se emancipar. Porque nessa história toda aí que nós tínhamos lá, da história desde o início do Ponte aqui, na política em si, né? Começou aí como secretário, né? Como, pelo menos, dentro da prefeitura, e depois toda a caminhada que ele mencionou agora há pouco, teve esse processo aí, porque Cunhataí tem 30 anos de emancipação, aproximadamente 32. 95, acho que você emancipou. 95, então vai para 30 anos. 30 anos. Então, Cunhataí, um abraço lá para o Jaime Varken. Um abraço para o Nairo Daimling, também está ligado conosco. Quero mandar um abraço para Graciele Asman, que a gente mandou agora há pouco aqui citando sobre a clínica, mandando para nós aqui, inclusive, né? Valeu, bom dia, obrigado pela audiência também, né? Nossos parceiros comerciais por aqui também. E eu quero agradecer também aqui a participação e a contribuição da Paula Duplo. A Paula, ela é a filha do seu Alfonso e é responsável pela diagramação do jornal hoje, né? Sim. Inclusive, jornal Paulo Foz, que a gente contou um pouco aqui. Um trabalho que exige muita qualidade. E atenção, né? Porque é todo o layout, né? Não é fácil você distribuir, achar espaço e encaixar, porque tem matéria que tem um tamanho X e outra tem um tamanho menor. Como é que você vai encaixar isso? Eu não sei como é que ela consegue fazer isso. Ela tem que ter uma certa... mas tem que ter um dom especial para isso. Exato. E ela tem. E a Paula, inclusive, contribuiu aqui, trazendo para a conversa o seu Alfonso Duplo. Seu Alfonso 95, eu tenho que agradecer o senhor. A gente conversou calmamente, né, justamente para que a gente pudesse entender um pouquinho da história do seu Alfonso, que culmina com a história de São Carlos, isso é lógico. Recentemente nós completamos aí... de emancipação, 70... Foi quantos anos? Foi em 54. 54, então, 70 anos. 70 anos de emancipação político e administrativo. Depois desses 70, em 54, porque lá
Nesta época, o seu Afonso estava estudando lá onde o pai dele queria que ele estivesse, né? Naquela época, foi quando São Carlos foi emancipado, né? Isso? Foi o primeiro ano de colégio, 54. Legal, muito bem. Tá certo? Seu Afonso, obrigado pela sua vinda. Deixa os microfones à sua disposição. Eu que agradeço o convite e sempre que for útil, sabe chamar. E o que mais? Eu só queria dizer o seguinte, tem muitas coisas que a gente podia falar, mas a gente também tem que tem o tempo, né? Tomar certo cuidado e importante é não falar, é sempre falar a verdade. Sei lá, com o tempo as pessoas vão acabar entendendo a minha posição. Porque coerência é uma coisa que eu sempre cobrei e procuro praticar. Então, se alguma coisa mudou, as circunstâncias também mudaram. Porque de acordo com as circunstâncias, você tem que se adaptar também. Não adianta. Teve um vereador aí, anos atrás, que eu achava que a coisa mais absurda dizer, não, eu não mudo o meu voto, ele dizia. Se eu, na primeira votação, votei assim, eu não vou mudar meu voto na segunda votação. Está errado isso. É porque tem que ter as circunstâncias ali, né? O sistema prevê tudo, sempre 2 turnos. Tem sempre um intervalo entre uma votação e outra, para dar tempo para as pessoas repensarem o voto que deram. Então, se eu ontem fui uma coisa e hoje sou outra, é porque as circunstâncias me obrigaram a mudar. Pronto, eu tenho que me adaptar à realidade. Essa é a situação. O chamado de vira-casaca não é honesto. Não procede. Não procede, não é honesto. Obrigado, seu Afonso do Ponte. Ele que é formado em Direito, também editor, jornalista, como ele menciona, jornalista, jornal Polo Foz. Polo Foz que também é nosso parceiro na contribuição de pautas, assim como a ESC TV em Palmitos. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Gustavo, para a Catiane, um abraço para o pessoal da Eletroverland, também aqui para a Esmartiliza, que vai estar na Expainco, inclusive, expondo com novidades para você no seu stand. E a gente vai estar por lá. Além, claro, da Metalúrgica Cardoso e o consultório odontológico Dr. Douglas Chiesa, aqui no centro, em São Carlos, aqui contribuindo com o nosso programa. Vem aí o Kleber Heinen com Manhã Tropical, ou ao sábado super alto astral, né? E a gente volta numa próxima oportunidade aqui com mais bate-papo, com conversas, convidados. Hoje com o seu Afonso do Ponte, aqui Jornal Polo Foz, a boa nova de cada semana. Vem aí, um abraço a todos para você que se liga, para sempre os nossos parceiros. Obrigado sempre pela parceria e pela companhia na programação aqui da 97.7. Obrigado, 99. Bagunçábado, um programa bom demais da conta. Aos sábados das 8 às 10 horas. Apoio Edmarcos de Melo e Família. Junto conosco, fazendo seu sábado mais feliz. Internet que trava? Nunca mais. Vá para Center Informática e CSI Net, conectando São Carlos, Águas de Chapecó e Cunhataí ao mundo, com uma conexão perfeita. Possui toda a linha de computadores, notebooks e equipamentos de informática com suporte técnico especializado. Consulte e contrate seu plano pelo fone 3325-5688, WhatsApp 99127-5252 ou passe em São Carlos, na Rua do Comércio, ao lado da Igreja Matriz. A Center Informática estará presente na Expainco 2024. Visite o stand de 14 a 17 de março. A Móveis Léo é uma empresa com mais de 50 anos de história, passada de geração em geração. Ao longo de todos esses anos, cresceu e evoluiu com espírito inovador, buscando sempre melhorar a experiência com clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros, além de ter um vínculo familiar e empregar amor em cada projeto executado. A Móveis Léo te convida para visitar o estande da empresa na Expainco 2024, para mostrar o universo de possibilidades dos móveis sob medida.
Valber Máquinas Agrícolas, revenda da marca Steel da região. Possui toda a linha de roçadeiras, sopradores, motosserras, pulverizadores. Os melhores preços e prazos com assistência técnica especializada e 1 ano de garantia. Tradição em melhor atender você, cliente amigo.